silêncio. Sabe, quando uma organização falha, e falha feio, e as pessoas lá dentro sabem disso, o silêncio deixa de ser só silêncio. Ele vira uma decisão. E é aí que a coisa fica séria, porque toda decisão tem uma consequência ética. Esse texto que a gente vai analisar foi criado pelo filósofo Chico, um especialista em ética e moral. O título do texto é Neutralidade versus Cumplicidade. E olha, a análise que ele propõe é daquelas que fazem a gente pensar. Então vamos lá, vamos mergulhar nisso. Pois é, a gente vê isso direto, né? Nos grandes escândalos corporativos, a história parece que é sempre a mesma. E a ideia central aqui é a seguinte: quando um erro muito grave acontece, ficar em silêncio não é ficar em cima do muro, é uma escolha bem ativa, aliás, e que tem um peso ético gigante. É um padrão que se repete quase como um roteiro. Primeiro, uma fraude, uma ocultação de informações. As decisões são sempre tomadas lá no topo, a portas fechadas. E aí vem o ponto-chave. Sempre fica aquele rastro de gente que sabia. Pensa só, nem todo mundo ali foi o autor do problema, claro. Mas muitos foram testemunhas. E testemunhas bem conscientes. E é aqui que o jogo vira. E esse é o ponto central de toda essa discussão. Porque a partir do momento em que alguém sabe e mesmo assim escolhe não fazer nada, essa pessoa deixa de ser só um espectador. Ela passa a fazer parte do problema. A omissão vira, na prática, participação. Tá, mas como é que essa cumplicidade se esconde, né? Porque ela não aparece assim de cara limpa. No mundo corporativo, essa inércia, essa falta de ação, muitas vezes vem disfarçada de prudência ou de neutralidade. A primeira e mais clássica desculpa é aquela: isso não é da minha área. Como se a ética tivesse um crachá e só pudesse circular em certos departamentos, né? Aí vem outra muito comum. Mas eu não tenho todas as informações. É aquela busca por uma certeza de 100% que, vamos combinar, quase nunca existe na vida real. Essa também é clássica. A pessoa joga a responsabilidade para frente. Não, vou esperar a auditoria. E com isso, a ação fica para depois. Um depois que às vezes nem chega. E para fechar, a desculpa de passar a bola. E isso aí é com o jurídico. Como se fosse possível simplesmente delegar a própria responsabilidade moral para outra sala. Então, resumindo, não é da minha área, não tem informação suficiente, não fui eu que decidi. A tese do Chico é que essas frases não têm nada de neutras. Elas funcionam como mecanismos de defesa. E na prática, o que elas fazem é proteger o erro, é criar uma barreira para que o problema só cresça. E eticamente falando, isso tem nome ação negativa. É um conceito bem poderoso. Basicamente, quer dizer que quando se tem consciência de algo errado, escolher não agir já é uma ação. É uma ação que permite que o estrago continue. Sabe, é muito importante a gente entender que quase nunca é sobre uma pessoa só, um único vilão. Na verdade, esses grandes escândalos são sustentados por todo um ecossistema, uma verdadeira cultura da omissão. O que é fascinante aqui é como isso mostra um sistema funcionando, uma engrenagem. Tudo começa com o erro. Mas o que realmente alimenta o monstro é o que vem depois. Os primeiros alertas são ignorados, especialistas que apontam o problema são calados, e aí se forma uma corrente. Uma corrente de gente que sabe o que está rolando e escolhe não fazer nada. O problema de verdade não é nem o erro inicial, mas toda essa cadeia de omissões. E isso nos leva para uma distinção que é crucial. Porque a gente sempre ouve aquela defesa, né? Mas eu não tive a intenção de prejudicar. Só que a régua da ética, ela vai muito além da intenção. Essa comparação aqui resume perfeitamente o argumento central. De um lado, a falta de intenção, o eu não queria que isso acontecesse, que é uma defesa ética bem fraca. Do outro, a presença de consciência, o eu sabia que isso estava acontecendo. Essa sim é a verdadeira medida da cumplicidade. A questão não é o que a pessoa queria, mas o que ela sabia. E vamos ser sinceros, quando a omissão é uma escolha para preservar o cargo, a carreira ou simplesmente o conforto, aí já não dá mais para falar de erro ou de ignorância. O nome disso é outra coisa. É conveniência. E como o texto deixa bem claro, com todas as letras, conveniência nunca foi critério ético. Aliás, na maioria das vezes, a ética exige justamente o contrário do que é conveniente. Agora a gente entra numa parte que é
bem incômoda, um paradoxo do mundo corporativo de hoje. Às vezes, os próprios sistemas criados para proteger a empresa, como a governança e o compliance, acabam sendo usados justamente para organizar o silêncio. Pensa bem, relatórios formais, reuniões de comitê, pareceres técnicos, tudo isso pode virar um grande escudo moral. A justificativa está sempre na ponta da língua. Ah, mas nós seguimos o processo. E aí, todo mundo cumpre seu papel formal, mesmo sabendo que existe um problema ético gigantesco borbulhando por baixo de tudo. Mas a verdade é uma só, e precisa ser dita: processo não substitui consciência. E ter um selo de compliance não passa pano na omissão ética. Quando as regras são usadas para proteger o que todo mundo sabe que está errado, o que a gente tem é uma moral de fachada, mas sem nenhuma ética de verdade funcionando. Ok, vamos chegando na parte final. E aqui a análise vira quase uma reflexão pessoal, bem direta. É aquela pergunta que deveria tirar o sono de qualquer líder. Pode apostar que em todo grande escândalo, a pergunta mais desconfortável não é a que parece mais óbvia. Não é quem foi que cometeu a fraude. A pergunta certa, a que vai no âmago da questão, é outra. É quem sabia e por que se calou. É nessa resposta que mora o verdadeiro problema. Porque, veja bem, a resposta para essa pergunta não aponta o dedo só para uma ou duas pessoas. Ela escancara a cultura inteira da organização. É aí que a gente descobre se a empresa é um lugar que recompensa a coragem de falar ou se ela pune quem ousa questionar. No fim das contas, a grande lição é esta: o silêncio nunca é um espaço vazio, um vácuo. Ele não é neutro. Pelo contrário, ele é uma ação bem definitiva, uma escolha. É, também, uma forma de assinatura. E como diz o Chico, estamos sim falando de ética e de moral. Se alguém quiser que o Chico comente sobre isso, é só pedir. Ele vai ter o maior prazer em responder.